Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Essa é a nossa segunda aula da semana 3, tá? E nessa aula vamos abordar um assunto bem interessante que é indução matemática. Pessoal, percebam que até agora eu estou passando para vocês, né, reflexões e ferramentas para que vocês possam aproveitar da melhor forma possível esse curso. Tá? Na semana passada eu foquei bastante em como vocês devem encarar essa disciplina. Eu até comentei sobre algumas frases que vocês terão que fazer durante esse curso, né? Por exemplo, será que existe uma outra solução para esse problema? Ou como eu posso melhorar a minha solução que eu tenho atualmente, né? Ontem eu postei um vídeo sobre funções recursivas, que é super importante, pois a gente vai ver recursão durante todo o curso, tá? Então é importante vocês saberem recursão, tá? E agora eu vou passar para vocês uma aula sobre indução matemática. Eu acredito que é exatamente isso que faz dessa disciplina diferente de qualquer outra disciplina da graduação. No geral, pessoal, como que funciona na graduação? Na graduação vocês têm um problema, por exemplo, problema da ordenação, tá? E vocês estudam algoritmos de ordenação, certo? Que por coincidência existe uma técnica que chamamos de divisão e conquista que resolve bem esse problema, resolve de forma eficiente o problema da ordenação. Mas percebam que o foco aqui não é o problema. Nessa disciplina, o foco é a técnica em si. Por exemplo, veremos divisão e conquista, mas não focando no problema da ordenação, e sim na técnica, tá? Para que vocês possam utilizá-la em outros problemas que não seja de ordenação. Tá? Por exemplo, a gente viu isso naquele algoritmo da aula da semana passada de Karatsuba, tá? Da multiplicação de dois números de inteiros. E por mais que não esteja explícito, o algoritmo utilizou recursão e divisão e conquista, duas técnicas, tá? Que a gente está vendo aqui neste curso. E agora a gente vai ver indução matemática. Tá? Inclusive, no final dessa aula, eu vou demonstrar através dessa técnica de indução matemática porque o algoritmo de Karatsuba funciona, tá? Uma certa eficiência. Então vejam que para essa disciplina funcionar, tá? É necessário no início do curso passar algumas ferramentas para depois iniciar de fato o conteúdo principal, certo? Uma outra coisa que eu gostaria de comentar, pontuar aqui, né, é que provavelmente eu vou passar a parte de análise assintótica semana que vem. Tá? Semana que vem a gente vê análise assintótica. Eu preciso, pessoal, dar um tempo para vocês digerirem recursão e indução matemática. Tá? Eu não posso encher uma semana de conteúdo se vocês não vão ter tempo de estudar todo esse conteúdo, não vão ter tempo de ver toda a videoaula. Tá? Então é preferível deixar a análise assintótica para a semana que vem. E eu também não gosto, né, de passar vídeo de mais de 2 horas em uma mesma semana. Né? O vídeo de ontem já deu 1 hora, e o conteúdo dessa aula também vai dar aproximadamente 1 hora, eu acredito. O que acontece no geral, né? 1 hora de vídeo gravado, se fosse dado em sala de aula, seria umas 2 ou até 3 horas para apresentar o mesmo conteúdo. Mas é claro, que pode ter semana aí que não vai ter jeito, eu vou ter que passar mais do que 2 horas de vídeo, porém eu vou tentar fazer de um jeito para que isso não seja necessário na maioria das semanas, tá? Se não tiver jeito, eu prolongo a aula, mas espero que não ocorra muitas vezes isso, tá? Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Então, pessoal, como que vai ser o nosso roteiro aqui? Bom, a princípio eu vou fazer uma motivação, tá, a respeito de indução matemática. Depois eu vou falar sobre o princípio da indução finita, tá, o PIF, certo? Que é um termo bem conhecido para vocês procurarem aí em materiais, ou quando vocês verem essa sigla, saibam que é sobre isso, tá?
Depois eu vou fazer um exemplo relacionado com o problema da soma dos n primeiros números ímpares, certo? E depois também eu vou fazer uma solução alternativa, tá? Porque tem duas formas, tá? Bem conhecidas da gente fazer a demonstração por indução matemática, certo? E que vocês vão encontrar aí no material essas duas formas. Então eu particularmente gosto de gastar um tempinho mostrando essas duas formas e como que você faz a dedução através desses dois caminhos distintos, tá? É bem interessante, vocês vão encontrar materiais que só utilizam uma das maneiras, materiais que utilizam a outra maneira, então eu vou deixar aqui as duas formas mais conhecidas, tá? Para se vocês encontrarem algum material aí na internet, já estarem familiarizados. Depois eu vou fazer um exemplo com o caso da progressão aritmética, tá? Para a gente reforçar o conteúdo que a gente viu até aqui. E por fim, tá? Eu vou voltar lá naquele algoritmo de Karatsuba, tá? Para fazer a demonstração por indução de tudo aquilo que a gente fez por observação, tá? Então, lembrando que na aula da semana passada, todas aquelas equações que a gente foi deduzindo, tá, eram realizadas através da observação de padrões. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? Vai utilizar uma técnica matemática famosa, tá, para demonstrar que aquelas nossas observações são verdadeiras. Ok? E tá, eu comento depois sobre a próxima aula. Então, pessoal, a indução matemática é uma técnica bem antiga, tá, que apareceu lá para meados de 1575, porém, somente muito tempo depois, em 1883, essa técnica realmente recebeu o nome de indução matemática e passou a se popularizar desde então. E vocês devem estar se perguntando por que, tá, que estamos vendo esse tópico neste curso e principalmente porque vamos falar dessa técnica no início do curso. E a resposta é que vamos utilizar a indução matemática basicamente para provar a corretude dos algoritmos, tá? Ou seja, vamos utilizá-la para mostrar se um algoritmo faz ou não aquilo que ele se propôs a fazer. E também, é claro, né, vamos utilizar essa técnica para mostrar a eficiência dos algoritmos. Particularmente, tá? No caso da eficiência, seria principalmente nos casos no qual há aquela questão da recorrência que a gente já viu na aula passada. E uma coisa que eu vou ressaltar aqui, tá, sobre o uso da indução matemática, é que ela é particularmente interessante para verificar as conjecturas sobre padrões observados em sequências numéricas, certo? Bom, quando você tem alguma sequência numérica e você encontra algum padrão nessa sequência, você precisa demonstrar ou provar que esse padrão é verdadeiro, tá? E a indução matemática é uma ótima ferramenta para isso. Em muitos casos de análise de corretude e eficiência de algoritmos são descritos como sequência, tá? Portanto, a indução matemática vai ser uma ferramenta bem oportuna para isso. Uma coisa interessante é que durante essa aula vocês vão perceber que a indução é muito próxima da recursão. Então, aquela ideia lá de resolver um problema a partir de versões menores do mesmo problema que vocês viram na aula de ontem, também é utilizada na indução. Só que utilizada para demonstração, né? Porque a indução vai provar algo em função da solução de versões menores do problema geral que queremos demonstrar. Tá? Acredito que esteja confuso por enquanto, mas vai ficar mais claro no decorrer dessa aula, tá, pessoal? Só um adendo aqui, tá? Que eu acho importante para
principalmente para alguns mais curiosos sobre o assunto, a indução matemática ela é estudada mais a fundo na matemática discreta, tá? Então, nessa aula, de fato, teremos uma visão, digamos que mais geral desse tópico. Porém, quem quiser se aprofundar é só pesquisar sobre esse conteúdo nos materiais ou livros relacionados com matemática discreta, que vocês vão encontrar bastante conteúdo a respeito. Ok, pessoal? Bom, então, para iniciar a nossa aula, tá, o nosso conteúdo, eu queria fazer um parênteses aqui. Para separar dois conceitos, tá, que pode gerar confusão. Quais são esses conceitos? É o raciocínio dedutivo, tá, e o raciocínio indutivo. Pessoal, o raciocínio dedutivo é o que vocês estão mais acostumados e o que vocês usam aí constantemente. E por que vocês utilizam esse raciocínio dedutivo constantemente? Porque ele é baseado em uma conclusão logicamente correta. Tá? Além disso, já sabemos de antemão, tá, que as minhas premissas são verdade. Então, considerando esse raciocínio dedutivo, o que acontece? Quando eu tenho uma hipótese, tá? Na verdade não é uma hipótese, quando eu tenho uma premissa, eu já sei que essa premissa é verdadeira. Eu não preciso provar a minha premissa. Um exemplo disso é essa frase aqui do slide que diz assim, tá? Se todo homem é mortal e Sócrates é um homem, então Sócrates é mortal. Veja, a premissa aqui, pessoal, é que Sócrates é um homem, portanto, ele é mortal. E eu não preciso provar que Sócrates é um homem, tá? Muito menos que homens são mortais, certo? Isso já é uma verdade. Então, se não precisamos provar as nossas premissas, dizemos que este é um raciocínio dedutivo. A gente deduz isso a partir de premissas verdadeiras. E também podemos dizer com isso, se não há prova, não há necessidade da prova, dizemos que esse tipo de raciocínio não gera um novo conhecimento. Tá? Então, esse raciocínio dedutivo é o que utilizamos no nosso dia a dia. Tá? Bom, por outro lado, tá, existe também, tá, o raciocínio que chamamos de indutivo. Tá? Nesse raciocínio, pessoal, a gente cria premissas para apoiar as nossas hipóteses, né? Porém, essas premissas não possuem garantia de veracidade. Por exemplo, aqui no slide temos a frase: se o ferro, o cobre e o alumínio são metais, e esses metais eles conduzem a eletricidade, então todos os metais devem conduzir eletricidade. Bom, essa frase não é necessariamente verdadeira, tá? A menos que eu conheça profundamente o assunto. Eu estou apenas fazendo aqui uma suposição, tá? Uma suposição. Pode existir aí metais que não conduzem eletricidade. Eu não sou um especialista nessa área e não sei te falar quais são os metais que não conduzem eletricidade, mas pode ser que existam alguns que não conduzem eletricidade. Mas o fato é que eu vou ter que provar o que eu estou dizendo. Isso não é necessariamente verdade. Então, no raciocínio indutivo, as minhas premissas, elas podem ser tanto falsas como verdadeiras. Eu não sei, tá? Portanto, eu preciso provar as minhas premissas. E se eu preciso provar o que eu estou destacando como hipótese, quer dizer que eu quero chegar em uma conclusão sobre algo que eu não conheço, tá? Algo que eu não tenho certeza. Consequentemente, se eu demonstrar algo que eu não conheço, eu estou gerando um conhecimento novo, tá? Então, notem que já temos aqui, com esse quadro, né, alguns pontos que começam a indicar o que de fato vem a ser a indução
matemática. Eu deixei até umas palavrinhas aqui, né, grifadas em negrito, na verdade, tá? Por exemplo, premissas que não garantem a veracidade, que podem não ser verdadeiras, tá? Que eu quero chegar a uma conclusão sobre algo que não se conhece, que gera conhecimento. Tem algumas palavrinhas aqui que eu vou pedir para vocês guardarem, tá? Guardem aí, porque vocês vão depois, mais para frente, conforme eu vou comentando sobre o assunto, vocês podem voltar aqui o vídeo nesse slide e começar a refletir sobre isso, tá? Mas vamos com calma. Primeiro guardem essas considerações que eu fiz aqui sobre o raciocínio dedutivo e o raciocínio indutivo. Pessoal, agora eu vou contar uma história bem legal, tá? Sobre a importância da indução matemática. E essa é uma história verídica, tá? Um dos matemáticos mais brilhantes da história, pessoal, foi esse carinha aqui chamado Pierre de Fermat. Tá? Deixa eu ver se consigo usar a caneta aqui certinho. Pierre de Fermat. Tá? E de fato ele é um dos matemáticos mais brilhantes da história. Na verdade, pessoal, ele foi um jurista e também matemático amador, tá? Que se interessava muito aí pela teoria dos números. Então, tem muitos trabalhos dele nessa linha da teoria dos números. Ele realmente fez contribuições relevantes aí no campo da matemática no século XVII, tá? Mas teve uma coisa que ele propôs que foi um pouco controverso na época, tá? O Fermat, pessoal, ele era um estudioso aí dos números primos, tá? Os números primos que são muito interessantes, tá? Tem pessoas que fazem doutorado em relação aos números primos, então são números aí bem interessantes, tá? E assim como vários outros matemáticos ali da época, ele sempre quis encontrar uma fórmula, tá? Que gerasse apenas números primos. Tá? E em certo momento aí da vida dele, né, ele acreditou ter encontrado essa fórmula, tá? Que está aqui no slide. Tá? Está aqui no slide e que diz que se um número y qualquer, tá? Um número y qualquer for igual a 2 elevado a 2 elevado a n mais 1, então y é primo para todo o n pertencente ao conjunto dos números naturais. Tá? Ou seja, essa fórmula aqui que ele desenvolveu, tá? Ele acreditava que gerava um número primo para qualquer n pertencente aos naturais. Bom, o fato, pessoal, é que Fermat, para demonstrar a sua hipótese, né, para demonstrar a veracidade da fórmula que ele propôs, ele fez uma prova que chamamos de indução vulgar. Tá? E, de forma bem resumida, o que Fermat realmente fez foi provar, tá, a hipótese dele, a fórmula dele, para n igual a 1, depois provar para n igual a 2, depois provar para n igual a 3, depois provar para n igual a 4. Tá? Se vocês tiverem tempo aí na casa de vocês, eu vou pedir para que vocês pausem o vídeo e tentem substituir o n, tá, dessa fórmula aí do slide por 1, depois por 2, depois por 3, depois por 4. Tá? E depois verificar se o y gerado, tá? Porque essa fórmula ela gera um valor y, tá? Se esse y gerado pela fórmula de fato é primo. Tá? E é fácil encontrar aí na internet como gerar um número primo. Bom, por isso, tá? Essa técnica chama-se indução vulgar, pelo fato de você apenas testar alguns valores de entrada de forma mais explícita, tá? E então vocês podem buscar aí na internet como se verifica se o número é primo ou não, mas a questão é que de fato é trabalhoso verificar se um número é primo.
principalmente se esse número for muito grande. E vocês vão notar aí, se vocês tentarem fazer as contas, que essa fórmula aí gera números enormes conforme o n aumenta, tá? Então, provar para outros valores de n maior do que 4, tá? Que essa fórmula funciona ou não, era muito trabalhoso. E ninguém naquela época estava ali com paciência para verificar isso, né? Para chegar aqui e fazer, bom, vamos verificar ali um n igual a 5, tá? Começa a ficar muito grande o número, começa a ficar muito difícil de provar que o número é primo, certo? E aí acaba que as pessoas simplesmente acreditaram nisso. Inclusive Fermat morreu com a certeza de que essa fórmula da primalidade sempre gerava números primos, tá? Então faltou alguém aí com braço e com tempo para tentar verificar aqui para n igual a 5, tá? Então dizemos aqui que Fermat usou uma indução chamada de indução vulgar, tá? Não é a indução matemática que vamos estudar hoje, tá? É uma forma mais fácil de tentar, tá, manipular os dados para demonstrar que alguma hipótese nossa funciona. Bom, mas anos mais tarde, no século XVIII, tá, o grande matemático Euler, certo? Eu acho que todos vocês conhecem Euler, aí vocês são da computação, tá? O cara dos grafos. Muita gente chama o Euler do cara dos grafos, mas ele teve contribuições em várias áreas da matemática, tá? Não é só o cara dos grafos, tá? Então, esse matemático famosérrimo, né, revelou que a fórmula desenvolvida ali por Fermat para encontrar, né, os números primos era falha, tá? Não era verdadeiro. Porém, Euler também não desmereceu, tá, a fórmula de Fermat. Tanto que essa fórmula de Fermat é estudada para outros propósitos até hoje, certo? O que acontece, pessoal, é que Euler tinha muito tempo livre, tá? Acho que não tinha TV, né? Naquela época, tinha muito tempo livre. O que ele fez? Ele conseguiu demonstrar aí que para o valor de n igual a 5, o modelo matemático de Fermat não gerava um resultado primo, tá? E acreditem, Euler fez esse processo de demonstração por força bruta mesmo, foi no punho ali, tentativa e erro, tá? Ele conseguiu decompor o resultado dessa fórmula para n igual a 5 em dois números. Então, para n igual a 5, se a gente substituir aqui esse n por 5, tá? Essa fórmula aqui, ela vai produzir um y, tá? Igual a esse número aqui gigantesco, tá? E para você demonstrar se esse número é primo ou não, ali por força bruta, não é muito fácil, tá? E ele conseguiu decompor, tá, esse númerozão aqui nesses outros dois números, tá? Ou seja, ele mostrou que o resultado podia ser escrito como produto de dois números inteiros. E percebeu então que o número gerado ali, que o y gerado quando n é igual a 5 é divisível por 641, tá? Daí acredita-se que a partir de n igual a 6, essa fórmula aí de Fermat não gera mais números primos. É claro que eu não encontrei nenhum outro trabalho que faça, deve ter, né, claro, mas eu não encontrei nenhum outro trabalho que faça, né, esse trabalho aí de testar para n igual a 6, n igual a 7, enfim. Bom, pessoal, então observem que o Euler, né, conseguiu provar que a hipótese estava incorreta usando apenas um contra-exemplo, ou seja, encontrando um caso no qual a hipótese é falsa. E de fato, um único contra-exemplo já é o suficiente para provar que uma hipótese está correta. Talvez por isso é difícil encontrar algum outro trabalho que faça esse teste para n igual a 6, tá?
Muito porque não é necessário. Provou para n igual a 5, tá? A hipótese já é considerada incorreta. Bom, se de um lado provar que uma hipótese é falsa parece simples, embora seja trabalhosa, sim, é trabalhosa, mas é simples, é fácil. Vai lá, substitui, faz as contas, tá? E demanda um certo trabalho, tá? Por um outro lado, né? Como eu faço então para provar que a minha hipótese é verdadeira, tá? Essa é a parte aqui mais complicada, confirmar a veracidade de uma hipótese. E uma das ferramentas, tá, utilizadas para se provar uma hipótese é a indução matemática, certo? Eu gosto sempre de colocar esse exemplo aqui para demonstrar, né, a importância da indução matemática para se provar uma hipótese, porque o Fermat ele não utilizou a indução matemática, não teve ali tempo para testar outros valores de n, certo? E morreu achando que a fórmula dele estava correta, tá? Talvez ele, se ele tivesse arranjado tempo ali para provar n igual a 5, n igual a 6, n igual a 7, n igual a 8, n igual a 100, tá? Ficaria um período bem grande tentando fazer essas provas ali, mas acontece que o conjunto dos naturais, tá? Ele é infinito, certo? Ele é infinito, né? Então fica muito difícil a gente ficar provando, ficar testando. Na verdade é impossível, tá? Para um conjunto dos números naturais, certo? Então, pessoal, para isso, né, para não ficar fazendo esses testes, tá, evitar esse ciclo aí infinito de teste, a gente utiliza, tá, a indução matemática. Pessoal, então vamos ver um pequeno exemplo aqui, que é a soma dos n primeiros números ímpares, tá? Então, o que a gente quer é verificar qual que é o valor ali da soma dos n primeiros números ímpares. Pega os n primeiros e soma tudo e vê quanto que dá. Como que é essa soma? Bom, o primeiro número ímpar é 1, certo? É 1. Então, a soma do n igual a 1 número ímpar é 1, tá? O segundo número ímpar é 3. Então, a segunda soma é 1 mais 3, que é igual a 4, tá? Que a gente tem aqui. O terceiro número ímpar é 5. Então, essa soma aqui de 1 mais 3 mais 5 é igual a 9. Já o quarto número ímpar, né, é 7. Portanto, 1 mais 3 mais 5 mais 7 é 16. Pessoal, eu poderia continuar aqui por várias interações, tá? Mas eu acho que não é necessário aqui para o nosso caso mais particular. A pergunta aqui é a seguinte: vocês viram algum padrão nessa sequência? Tem alguma coisa aqui que vocês conseguem enxergar que não está explicitamente declarado? Certo? Pausem o vídeo aí e tentem verificar alguma coisa aqui, algum padrãozinho aqui nessa sequência. Então, é claro, tem um padrão aqui, é fácil de perceber esse padrão, que é a regra do quadrado nos resultados aqui de cada linha. Nossa, acho que eu vou ter que tomar água. Pessoal, o quadrado ele aparece aqui em todas as linhas. Na primeira linha temos que o resultado é 1 ao quadrado. Na segunda linha temos que o resultado é igual a 2 ao quadrado. Na terceira linha temos que o resultado é igual a 3 ao quadrado. E na quarta linha temos que o resultado é 4 ao quadrado. E essa regra provavelmente deve ocorrer sucessivamente nas linhas posteriores, tá? Então, por observação, ou seja, através
da nossa observação aqui dos resultados, propomos, tá, a conjectura de que a soma dos n primeiros números ímpares é igual a n ao quadrado. E notem que, como essa hipótese nossa ainda não foi demonstrada, a gente pode dizer que isso é uma conjectura, tá, pessoal? É uma conjectura, tá? É uma hipótese que ainda não foi demonstrada. Então, caímos aqui em um impasse, certo? Bom, eu tenho uma conjectura, mas eu preciso provar. E como fazemos isso? Tá? A primeira ideia, claro, é fazer como Fermat, né? Testar para todo valor n, certo? Ou para quantos valores n eu conseguir ou eu tiver tempo, tá? Fácil, né? Mas notem que, como eu já comentei, isso não é possível testar a velocidade da nossa declaração dessa forma, visto que n é um número natural e seria impossível testar o conjunto de todos os números naturais, já que ele é infinito, certo? Então, o que acontece? Para demonstrar, tá, uma propriedade aí vinculada aos números naturais, porque n aqui é um número natural, então para demonstrar essa propriedade, tá, do n ao quadrado, não adianta testar. Para isso precisamos usar uma ferramenta da matemática chamada princípio da indução finita, ou também conhecida como PIF, P-I-F, tá? PIF, princípio da indução finita, que vamos ver agora, mas eu vou tomar água porque eu estou engasgando e eu já volto daqui a pouco. Pessoal, o princípio da indução matemática finita, tá? Ou, como eu disse ali no slide passado, PIF, certo? Está aqui em cima. Tá? O PIF funciona da seguinte forma: provamos que uma hipótese é verdadeira para um valor inicial arbitrário. Tá? E, posteriormente, provamos que o mesmo processo aplicado para um próximo valor também é válido. Ou seja, é um processo matemático que assume que um dado valor possui uma propriedade, tá? E depois demonstramos que o próximo valor também possui essa mesma propriedade. Parece complicado, né? Mas isso fica mais fácil se a gente utilizar um exemplo bem conhecido, tá, disso, que é o exemplo do dominó. Imagine, pessoal, uma coleção de dominós colocados numa sequência, deixando um espaço fixo igual entre cada par de dominó. Isso é importante, tá? A gente deixa um espaço fixo, certo? Igual para todos os pares de dominó. E queremos então provar que todos os dominós do nosso conjunto irá cair se eu empurrar o primeiro dominó. Ou irá cair, tá, se eu empurrar um dominó arbitrário, dali para frente vai cair os próximos dominós. A indução matemática, ela vai demonstrar, tá, de tal forma que a queda do primeiro dominó vai forçar a queda do segundo dominó, que força a queda do terceiro dominó, que força a queda do quarto dominó, e assim sucessivamente até que todos os dominós caiam. Tá? Ou seja, isso significa provar que se qualquer dominó cair, o próximo dominó também vai cair. Isso significa que se eu pegar um dominó ali do meio e derrubar ele, o próximo dominó vai cair. Se eu pegar um outro dominó, tá, na parte inferior, tá, antes desse dominó que caiu primeira vez, e derrubar ele, os outros dominós em sequência vão cair. Tá? Então, para qualquer dominó arbitrário, certo? Bom, então como funciona o princípio da indução finita? Tá? Nesse exemplo aqui do dominó. Vamos abstrair. Primeiro, consideramos que temos, é claro, um passo indutivo, tá? Que é a nossa hipótese. E nesse caso, a nossa hipótese é que se um dominó cair, então o dominó seguinte
cairá. Tá? Bom, acho que vocês devem estar sentindo um certo desconforto com essa hipótese. Porque eu estou falando que caso um dominó caia, o próximo dominó irá cair. Mas acontece que eu não tenho certeza que algum dominó vai cair. Eu não tenho essa certeza ainda. Então eu não posso criar uma hipótese partindo de um princípio que eu não conheço. Tá? Eu não posso fazer uma hipótese em algo que não é verdade. Eu tenho que começar a minha hipótese a partir de algo que eu conheço. E isso é muito importante, pessoal. Parece bobeira o que eu estou falando agora, mas isso é muito importante. Eu não posso criar uma hipótese, considerando, é claro, o princípio da indução finita. Eu não posso criar uma hipótese do desconhecido. Eu não posso pegar algo que eu desconheço, chego lá e crio uma hipótese. Isso não pode ser feito. Tá? Por isso que eu não posso dizer, tá, do nada, que se um dominó cair, então o seguinte cairá. Tá? Porque eu não sei se algum dominó vai cair. Então o que acontece? Só essa afirmação aqui não adianta para mim. Tá? Porque pode ser que nenhum dominó caia. Tá? Então, tá faltando alguma coisa aqui nesse slide. Alguma coisa está faltando aqui. Alguém sabe o que está faltando? Pausem o vídeo e reflitam a respeito. Tá? Mas agora que vocês já pausaram, certo? Tá faltando aqui uma base. Tá? Eu preciso de uma base para formular a minha hipótese. Como eu disse, eu não posso formular essa base, a minha hipótese do nada. Tá? Preciso de uma base. Bom, então, o que falta aqui? Um passo inicial. Falta eu garantir que pelo menos um dominó irá cair. E eu consigo escrever isso. Porque no caso aqui do jogo de dominó, sou eu quem vai empurrar o primeiro dominó. Tá? Então eu tenho certeza que eu vou derrubar o primeiro dominó. Tá? Então eu posso escrever como uma base, eu posso escrever como uma garantia, eu garanto para você que eu vou ir ali empurrar o primeiro dominó. Eu garanto que o primeiro vai cair. Tá? Bom, então eu tenho a minha base aqui, tá? Que é verdadeira. Okay? Essa base é verdadeira aqui no exemplo. Estou garantindo que o primeiro vai cair, estou garantindo que eu vou ir lá e empurrar esse dominó, esse primeiro dominó. Então agora eu posso definir a minha hipótese, tá? Que é se um dominó cair, porque eu sei que pelo menos o primeiro vai cair porque eu vou derrubar, o próximo dominó também irá cair. Tá? Então, esse passo indutivo aqui, tá, é a minha hipótese formulada, tá, com base em uma verdade. Certo? E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que demonstrar o meu passo indutivo. Tá? Consegue perceber essa questão? Tá? Então, vejam, são duas coisas importantes, tá, na indução. A minha base, tá, e a minha hipótese, o meu passo indutivo. Certo? Então, agora a gente pode ali voltar para o exercício anterior da soma dos n primeiros números ímpares e utilizar, tá, utilizar o princípio da indução finita, certo? Só um adendo aqui, pessoal. A partir de agora, eu vou pedir para minha equipe, tá, de edição para remover, tá, essa câmera, tá, para remover o meu vídeo aqui de baixo. Eu não sei, acho que fica aqui embaixo. Remover o vídeo aqui de baixo,
porque senão o vídeo vai ficar na frente, tá? Das contas matemáticas, tem bastante continha. Então vamos ver se a minha equipe aí é boa mesmo e consegue apagar a minha câmera daqui, tá? Então, dito isso, dito que eu vou remover a câmera, podemos voltar então ao exercício da soma dos n primeiros números ímpares e utilizar o princípio da indução finita que eu exemplifiquei aqui com o problema do dominó, certo? Então, pessoal, vamos voltar aqui para o problema da soma dos n primeiros ímpares, tá? E vamos tentar usar a nossa indução matemática, tá? Bom, o que a gente quer aqui no início? Aqui no início, pessoal, a gente quer mostrar, tá? A gente quer mostrar isso aqui. O que é isso aqui? A gente quer mostrar que a soma dos n primeiros números ímpares é igual a n ao quadrado, tá? E aí, o que acontece? Vocês vão ver aqui no finalzinho, tá? Um termo meio estranho, tá? O que quer dizer esse termo meio estranho? Esse termo basicamente é o enésimo número ímpar, tá? Por exemplo, se a gente quiser descobrir o enésimo número ímpar sendo n igual a 1, tá? A gente vai substituir aqui nessa formulinha 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1. Então, com n igual a 1, o enésimo é 1. Tá? Por exemplo, n igual a 3. Tá? A gente substitui aqui 2 vezes 3 é igual a 6, menos 1, 5. Então, o terceiro número da nossa sequência é o 5. Tá? Depois eu vou mostrar isso daqui de uma outra forma, fazendo somatório, algo mais bem definido, tá? Mas por enquanto, para ficar mais fácil da gente enxergar, eu vou deixar dessa forma, ok? Depois a gente vai avançando, certo? Bom, o que eu falei, o que eu comentei com vocês no slide anterior? Eu comentei que a gente vai ter que criar uma hipótese, tá? Que é o passo indutivo. Mas para a gente criar a nossa hipótese, a gente tem que partir de uma verdade. Tá? A gente tem que partir de algo que a gente conhece. Tá? Então, a gente vai provar aqui uma base. Tá? Nesse caso aqui, eu vou mostrar para n igual a 1. Poderia ser um outro n. Tá? Mas eu vou provar para n igual a 1. Certo? Bom, como que a gente prova para n igual a 1? É só a gente substituir aqui na nossa sequência, tá? Então, a gente tem só o 1 aqui, certo? Então, a gente trazer isso para cá. 2 vezes 1 é 2, menos 1 é 1, tá? 1 é igual a 1 ao quadrado. A gente conseguiu mostrar que para n igual a 1, isso é verdade, tá? A gente mostrou para n igual a 1, isso é verdade. Agora, vamos mostrar... vamos criar a nossa hipótese que para n arbitrário isso é verdade, tá? Então, eu vou criar aqui a nossa hipótese que a gente vai chamar a partir de agora de hipótese indutiva, tá? HI. A gente vai ver isso ao longo do curso. Essa é a nossa hipótese indutiva. A nossa hipótese é que funciona para n, tá? Funciona para n. Lembra do dominó? Vocês vão ver agora que eu vou usar o exemplo do dominó, né? Que se funciona para 1, tá? Se um dominó cair, o próximo também vai cair, tá? E é exatamente o que a gente vai fazer. Se funciona para um n arbitrário, tá? Para n mais 1, que é o próximo, isso também vai funcionar, certo? Então, primeiro eu vou mostrar para n, tá? Eu poderia já colocar o n aqui, o n, tá? Eu poderia deixar o n, deixar igualzinho a essa fórmula aqui, certo? Mas eu acho que fica mais fácil se eu chamar esse n arbitrário de k. Tá? Eu vou chamar um valor k. Eu vou dar um valor para ele. E esse valor é k. Certo? Então eu só vou reescrever essa formulinha aqui de cima. Certo? Essa formulinha aqui de cima como sendo k. Então, onde é n, eu substituo por k e falo que essa hipótese minha é verdadeira, tá? Eu acho que vai ficar mais organizado com o valor k aqui
porque assim eu mostro para vocês que n pode ser qualquer valor, tá? Dentro ali do conjunto de inteiros, e eu vou usar isso, eu já estou substituindo na verdade o k, porque eu vou usar isso lá na frente. Lá na frente, quando eu voltar no algoritmo de Karatsuba, eu vou usar uma estratégia dessa. E eu já quero que vocês se acostumem com isso, tá? Então aqui não é que eu estou querendo complicar, tá, pessoal? Na verdade, eu estou querendo organizar e mostrar para vocês que n, tá, ele pertence aos naturais, certo? Eu posso usar qualquer valor aqui. Agora, tá, a partir dessa hipótese, a gente tem que formular a nossa tese. Tá? Quando a gente está ali demonstrando uma conjectura, demonstrando uma hipótese, o que a gente faz? A gente faz a nossa tese, né? Alguns de vocês estão no mestrado, outros estão no doutorado. Quem está no mestrado tem algum amigo que é do doutorado. No doutorado a gente chama de tese, né? O nosso documento final que a gente entrega lá no final. Tá? Por quê? Porque a gente tem uma hipótese, tá? No doutorado a gente tem que ter uma hipótese, certo? E a partir dessa hipótese, tá? A gente escreve uma tese, né? A gente escreve uma tese. E é exatamente o que a gente vai fazer aqui. A partir dessa hipótese, tá? Que a gente não sabe se é verdade, eu escrevi, mas eu não sei, tá? A gente vai formular a nossa tese, ok? Bom, então a gente tem aqui a nossa tese. Voltando ao exemplo do dominó, qual que é a nossa tese? Se funciona para n, tá? Eu tenho que demonstrar que também funciona para n mais 1. Como eu chamei o n de k, eu vou demonstrar que funciona para k, para n igual a k mais 1, certo? Então, essa é a tese que a gente vai escrever agora sobre a nossa hipótese, tá? Então, pessoal, a primeira linha aqui, o que é essa primeira linha aqui da minha tese? Ué, cadê minha caneta? Ah, tá aqui. Pronto, achei. Bom, a primeira linha aqui da nossa tese é aonde a gente quer chegar, certo? Aonde a gente quer chegar. E o que eu substituí? Eu substituí esse valorzinho k aqui por k mais 1, tá? Vou substituir aqui o valorzinho k por k mais 1. Fiz a substituição. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui, sem nem pensar, é examinar mais de perto, tá, esse pedacinho aqui da nossa formulação. Tá? Vamos examinar ele mais de perto? Então, olhando mais de perto esse termo aqui, pessoal, se a gente olhar mais de perto, o que a gente vai conseguir encontrar? Primeiro, o que a gente pode fazer aqui de alteração? A gente pode fazer uma distributiva aqui, tá? E o 1 permanece como está, certo? Então, 2 vezes k dá 2k, 2 vezes 1 dá mais 2, e o menos 1 se mantém aqui. Só que mais 2 menos 1 dá mais 1, certo? Então, o que a gente conseguiu verificar aqui? A gente conseguiu verificar, na verdade verificar não, a gente conseguiu observar que toda essa expressão aqui é igual simplesmente a 2k mais 1. Tá? Então, o próximo termo da minha série vai ser 2k mais 1, certo? Bom, agora que a gente verificou o que realmente é esse termo, vamos olhar para a nossa hipótese. Tá? Vamos olhar para a nossa hipótese e ver qual que é a diferença da nossa hipótese que a gente desenvolveu utilizando n igual a k e da nossa tese que a gente está tentando desenvolver utilizando n igual a k mais 1. Bom, qual que é a diferença? A diferença, pessoal, para minha hipótese, da minha hipótese para minha tese, é que na minha hipótese eu estou adicionando um termo a mais. Por quê? Eu estou verificando o k mais 1. Eu estou verificando a sequência com um termo a mais, certo? E eu sei que para adicionar um termo a mais, eu estou adicionando, tá, a expressão 2k mais 1. Ou seja,
Para essa minha hipótese aqui do K se transformar no K mais 1, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar mais um termo, 2K mais 1 aqui, certo? Se eu adicionei mais um termo 2K mais 1 desse lado, eu sou obrigado a adicionar mais um termo 2K mais 1 do outro lado para ficar igual, tá? Então, percebam, pessoal, que nesse ponto, o que eu fiz? Eu olhei para essa expressão aqui, tá? E tentei deduzir uma forma mais fácil de escrever essa expressão. E eu achei 2K mais 1. Bom, essa expressão ficou mais fácil de eu escrever, tá? Então eu fui lá para minha hipótese e fiz as modificações, tá? Certo? Agora, o que eu preciso fazer para demonstrar que a minha tese e a minha hipótese são verdadeiras? Eu preciso dizer, tá, que isso que aconteceu aqui na minha hipótese, essa modificação que eu fiz aqui para sair do K, então, para sair do K, tá, e chegar no K mais 1, certo? O que eu fiz? Eu adicionei um termo 2K mais 1 de um lado, tá? Igual a K ao quadrado, e adicionei outro termo 2K mais 1. Tá? Para minha hipótese ser verdadeira, para eu conseguir validar a minha tese, essa parte da minha expressão, tá? Ela tem que ser igual a essa parte aqui que eu fiz por substituição. Porque por substituição não tem erro, eu substituí, ok? Então, essas duas partes, elas têm que ser iguais, tá? E é isso que eu preciso demonstrar aqui, ok? Bom, pessoal, então o que eu fiz aqui, tá, na minha tese do n igual a k mais 1, foi simplesmente adicionar o termo 2k mais 1 aqui para sair de k e chegar em k mais 1, ok? Para sair de k e chegar em k mais 1, eu adicionei um 2k mais 1 de um lado da minha expressão e 2k mais 1 de outro lado da minha expressão, ok? Mas aí, o que a gente precisa verificar? A gente precisa verificar que essas duas expressões são iguais, esses dois lados são iguais, eles têm que bater, pessoal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar mais de perto essa expressão aqui, tá? E vocês vão perceber uma coisa muito interessante agora. Esse processo de indução matemática vai muito da experiência da pessoa que está desenvolvendo a prova, vai muito da experiência dela em relação ao problema e muito da experiência dela em relação aos macetes matemáticos que ela conhece, o vocabulário matemático que ela tem. Tá? Porque muitas coisas aqui, vocês vão ver lá para frente que eu vou fazer alguns outros macetes em alguns problemas, é muito por tentativa e erro. Então, a indução matemática, ela no fundo é muito braçal. Ela tem muita tentativa e erro, tá? É claro que se você conhece, né, todo o vocabulário matemático, você consegue desenvolver essa formulação muito mais rápido, tá? De quem não tem um vocabulário tão amplo assim. Por exemplo, quem vem da matemática, dos cursos de matemática, tem muito mais facilidade para fazer esses desenvolvimentos, porque já conhece os macetes, já consegue observar isso, tá? Por quê? O que a gente quer chegar? A gente quer chegar que k ao quadrado mais 2k mais 1 é igual, tá, a k mais 1 ao quadrado. E isso realmente é igual. Por quê? K mais 1 ao quadrado nada mais é do que o primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. E isso é igual a k ao quadrado mais 2k, porque aqui eu estou multiplicando por 1, mais 1 porque aqui eu estou multiplicando, tá? 1 ao quadrado. Então, isso daqui é válido.
a gente já quase terminou o problema, eu só vou continuar a minha indução matemática só para deixar formalizado. Mas basicamente a gente já conseguiu demonstrar que isso é válido, tá? Porque também essa demonstração aqui é muito simples, tá? É muito simples. Mas vejam que embora esse macete aqui seja bem conhecido, tá? Para a gente fazer essa demonstração, certo? Em outros problemas, esse tipo de macete digamos que é um pouco mais difícil de observar. Às vezes vai até parecer que eu estou roubando, né? Às vezes vai parecer assim, nossa, o professor está fazendo isso daí só para desenvolver o problema mais fácil. Não, mas realmente alguns macetes que a gente utiliza que facilita ali na parte de indução, que às vezes você tem que ter um conhecimento prévio do problema ou ter aí um conhecimento muito amplo nessas questões matemáticas, certo? Bom, pessoal, então, continuando o desenvolvimento aqui do problema, só para formalização mesmo, se eu adicionar aqui 2k mais 1, tá? Se eu demonstrei para n igual a k, tá? E estou demonstrando para n igual a k mais 1, essa expressão aqui tem que ser válida mesmo que eu substitua, tá? Isso daqui por isso daqui, porque eu já demonstrei aqui que isso é válido, certo? Então eu posso fazer essa modificação. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode trazer a nossa hipótese indutiva, tá, para cá. Como assim a gente pode trazer a nossa hipótese indutiva para cá? Porque a gente sabe que a soma dos k primeiros números ímpares é k ao quadrado, tá? É k ao quadrado. O que a gente pode substituir? Substituir nessa parte aqui. Então, pela minha hipótese induzida, eu verifico que essa parte é igual a k ao quadrado. Eu vou ter aqui um 2k mais 1, tá? E eu sei que isto daqui é k ao quadrado, tá? Porque isso vem daqui, tá? K ao quadrado mais o quê? 2k mais 1, tá? Então, como eu queria demonstrar, ok? Portanto, isso daqui é válido, certo? Então, pessoal, o que eu fiz aqui, tá? Eu peguei a minha tese e fiz a substituição, tá, do K por K mais 1, certo? Depois que eu fiz a minha substituição, eu preciso verificar que essas duas expressões, tá? O lado esquerdo e o lado direito da igualdade, elas são válidas, tá? Eu percorri um caminho para demonstrar que um lado é válido, ok? E percorri outro caminho, tá? Para demonstrar que esse lado aqui também é válido, tá? E com esses dois caminhos, no final eu demonstrei que os resultados batem, ok? Então, esse é o processo de indução. E fica a dica, pessoal. No processo de indução, na minha tese, tá? Na minha tese, eu sempre vou tentar trazer a minha hipótese aqui dentro, tá? Eu sempre vou bater na tecla de lembrar, tá? Vocês sobre o processo de doutorado, tá? Alguns de vocês já estão no doutorado, outros no mestrado. Então, né, no processo de doutorado, a gente tem a nossa tese, certo? E a nossa tese é baseada numa hipótese. A gente tem a hipótese e tem que escrever a nossa tese com base nessa hipótese. É basicamente isso, o processo de indução matemática. Então, lembrem de trazer a hipótese para auxiliar na tese de vocês. Isso é muito importante. Veja que eu sempre estou utilizando a minha hipótese indutiva, tá, para desenvolver a minha tese, ok, pessoal? E pessoal, para quem ainda não conseguiu entender essa demonstração, o que eu vou fazer? Tem uma outra forma muito utilizada na literatura de demonstrar, tá, essa questão de fazer a indução matemática, que é ao invés da gente primeiro provar para n e depois provar para n mais 1, a gente provar primeiro para n menos 1 e depois para n.
tá? A gente pode usar um outro caminho. E para esse problema em particular, vocês vão perceber que talvez usando essa segunda forma de demonstração, pode ser que fique mais fácil de enxergar o nosso problema, tá? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou apresentar a formalização da indução matemática, vou apresentar para vocês as duas formas que a gente tem, as duas formas mais tradicionais que a gente tem de fazer a indução matemática e vou resolver esse mesmo problema da soma dos n primeiros ímpares usando essa segunda formulação, essa formulação alternativa da indução matemática, ok? Bom, pessoal, então vamos formalizar tudo que a gente viu até agora, tá? A gente já está partindo aí para o final da aula, a gente vai começar agora a formalização. Então, a primeira parte da formalização é o que? Queremos demonstrar, tá? Por indução, que uma propriedade P associada a um parâmetro n, isto é, P de n, vale para todo número natural n, ou seja, todo número n que está dentro do conjunto de números infinitos naturais, tá? Portanto, essas duas coisinhas aqui que eu disse, tá? Na verdade, se resume nisso aqui, ou seja, P de n vale para todo n em naturais, tá? Pertencente aos naturais. Beleza. Bom, para conseguir isso, a gente segue a seguinte estrutura, tá? Primeiro, temos a nossa base, tá? E nessa nossa base, mostramos que P de 1 é verdade, ou seja, mostramos que o primeiro elemento ali, o primeiro elemento do nosso conjunto, isso é verdade. Uma questão aqui importante que vocês estão vendo aqui, eu estou falando primeiro elemento, tá? Mas eu estou colocando 1 aqui. Aí vocês vão lá para o conjunto dos números naturais, também tem o 0, tá? Em computação, a gente começa do 1, porque no geral, no grande geral, a nossa entrada de dados começa do 1, tá? Mas se vocês se depararem com um problema de outra área que não é da computação, que começa ali com o 0, certo? Vocês vão provar que é verdade para o 0. Tá? Mas no geral, tá? Para a gente vai ser o 1. Geralmente é o 1, tá? É válido para 1, certo? E depois temos o nosso passo indutivo. O que é o nosso passo indutivo? O nosso passo indutivo é formado pela nossa hipótese, tá? Na qual supomos que P de n é verdade, que a gente fez ali atrás, tá? Só que a gente chamou de nk, n igual a k, certo? E depois a gente tem que fazer a nossa tese, não tem como, a gente tem que fazer a nossa tese. E aí a gente mostra, tá? Para P de n mais 1, tá? P de n mais 1, no nosso caso ali eu chamei, tá? P de n mais 1, k mais 1, certo? N mais 1, eu falei que é igual a k mais 1, eu só mudei os símbolos, ok? Pessoal, mas tem uma outra coisa aqui. Tem uma outra forma de eu fazer esse passo indutivo que às vezes é mais fácil de enxergar. Tanto que eu vou fazer dessa forma agora para o problema, tá, da soma dos n primeiros ímpares, e muita gente vai entender usando essa outra formulazinha aqui, tá? Que é considerando a nossa hipótese para n menos 1, tá? Considerando que nossa hipótese é verdade para n menos 1. E depois a nossa tese, tá? A gente faz para n, tá? Para o próximo. Se a gente mostrou para n menos 1, quem que é o próximo? O próximo é o n, tá? Então eu vou mostrar dessa forma. Nos livros vocês vão encontrar tanto dessa forma quanto dessa forma, tá? Tem livros que fazem de uma forma, tem livros que fazem de outra forma. Então eu acho legal colocar as duas formas para você. Eu vou refazer o mesmo exemplo dessa outra forma, considerando primeiro para n menos 1 e depois para n,
tá? Para vocês verem como que funciona. Às vezes alguns de vocês entendem de uma forma melhor, considerando esse passo indutivo aqui, às vezes alguém prefere esse passo indutivo. Eu vou mostrar os dois para ficar mais fácil. Alguns problemas que talvez fique mais visível usar dessa segunda forma, eu faço dessa forma alternativa. Quando for mais fácil usar esse daqui, eu uso esse. Tem um problema que é do somatório de Gauss, que esse passo indutivo aqui, opa, tá falhando. Esse passo indutivo aqui fica muito nítido, Então eu vou fazer usando esse primeiro aqui, ó, esse primeiro, tá? Agora, esse exemplo do dos N primeiros ímpares, tá? Eu costumo achar que essa segunda forma aqui é mais fácil de observar, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos voltar para o exemplo lá dos primos. Pessoal, então vamos ver essa solução alternativa, tá? Que a gente vai verificar aqui no mesmo problema que a gente resolveu anteriormente. Só que agora a gente vai tentar fazer a nossa hipótese para n-1 e depois a nossa tese para n, tá? Então, da mesma forma, a gente está querendo mostrar que essa sequência numérica aqui é igual a n ao quadrado. Tá? Só que o que eu vou fazer para facilitar agora? Eu vou escrever, agora que a gente entende melhor a hipótese indutiva, tá? Eu vou escrever, tá, essa formulinha aqui, essa sequência dessa forma. Tá? Eu digo aqui que a soma dos n primeiros ímpares é o somatório de um determinado i indo de 1 até n. Tá? Então é o somatório indo de 1 até n, tá? Usando esse mesmo enésimo número ímpar aqui que a gente usou. Então, por exemplo, se eu tenho n igual a 1, número ímpar, então como que vai ficar isso daqui? O i vai valer 1, vai dar uma rodada só. 2 vezes 1, 2, menos 1 dá 1, que é igual a n ao quadrado também. Se o n valer 2, então eu vou fazer para i igual a 1, somar para i igual a 2. Tá? Se o n valer 3, eu vou fazer para i igual a 1, depois para i igual a 2, depois para i igual a 3. Tá? Sempre fazendo somatório. Então vai ficar 2 vezes 1 menos 1 mais 2 vezes 2 menos 1 mais 2 vezes 3 menos 1. Tá? Então, se o meu n for igual a 3, eu vou fazer esse somatório, tá? Simples, eu só transformei no somatório, tá? Não tem muito segredo. Bom, depois, o que a gente quer? A gente já vem logo para a base, tá? Qual que é a nossa base aqui? A nossa base é n igual a 1, tá? Isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai usar aqui a nossa formulazinha para ficar mais fácil, tá? n igual a 1 quer dizer que i começa de 1 e vai até 1, ou seja, só vai ter uma iteração i. Esse somatório só vai ter um único termo, tá? Então vai ser 2 vezes 1 menos 1, tá? Que dá 1, que é igual a 1 ao quadrado, certo? Então isso daqui é verdade, dá para perceber que é verdade. A gente tem a nossa base. A partir da nossa base conhecida, a gente vai formular a nossa hipótese. E agora, a minha hipótese, ela vai ser formulada considerando o n menos 1. Tá? Então, aqui onde eu tinha n e aqui onde eu tinha n, o que eu vou fazer? Eu vou substituir por n menos 1. Tá? Tá feita a nossa hipótese. Ok? Bom, feita a nossa hipótese indutiva, a nossa HI, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a nossa tese. E agora na tese, diferente da outra solução que eu fiz, essa solução alternativa, a nossa tese vai ser para n. Tá? Nossa tese vai ser para n. Ou seja, eu vou basicamente trazer isso aqui para cá. Certo? Eu vou basicamente trazer isso aqui para cá e eu tenho que mostrar que isso, tá, é verdade. Bom, pessoal,
Mas para fazer essa demonstração, eu tenho que fazer alguma transformação, tá? Nessa minha primeira aqui formulação, tem que fazer alguma transformação para aparecer esse n-1 aqui da minha hipótese. A minha hipótese tem que aparecer na minha tese, tá? Se eu estou lá escrevendo meu doutorado e a minha hipótese não aparece na minha tese, eu tenho uma hipótese lá no começo, ela não aparece na minha tese, como que eu vou, tá? Para que eu fiz essa tese? Como que eu vou descrever a minha tese sem a minha hipótese, sem comentar da minha hipótese? Então, no geral, o que acontece? A gente tem que jogar a nossa hipótese lá na nossa tese. Foi exatamente o que aconteceu ali no problema anterior. O que eu fiz? Eu peguei a minha hipótese e joguei lá na minha tese. Então é basicamente isso. A gente tem que arrumar uma forma, fazer algum joguete, algum macete, tá? Para transformar a nossa tese, para trazer a nossa hipótese dentro da nossa tese. Tá? Então, como que a gente modifica isso aqui para a nossa hipótese aparecer? Bom, se o meu n-1 é um termo anterior, tá? O meu somatório de n é o quê? É o meu n-1 mais um termo anterior. Tá? Isso é verdade. O que eu fiz? Eu tirei um termo do meu somatório. O meu somatório tem n termos. Tá? Ele tem n termos. Esse somatório aqui. N termos. Tem n termos. O que eu fiz? Eu subtraí um termo do meu somatório e coloquei ele para fora. Só fiz isso. Eu subtraí e coloquei ele para fora. Tá? Ou seja, se eu subtrair um termo aqui do meu somatório, tá? O meu somatório ficou com n-1. E eu joguei um termo aqui para fora. O que aconteceu com esse macetezinho? A minha hipótese apareceu. Tá? Agora, a minha hipótese indutiva apareceu na minha tese. Tá? E isso é uma coisa que vocês vão ver, tá? No resto do curso. Esses macetezinhos, essas jogadas, tá? Essas transformações, colocar em evidência, tirar um termo do somatório, certo? São algumas coisas, é claro que você vai lendo, vai estudando, são coisas que vocês veem na literatura. Tá? E eu estou explicando da onde isso aconteceu. Mas quem fez a formulação teve que debruçar em cima desse problema, tá? Teve que debruçar e encontrar esse macete. Tá? Por tentativa e erro mesmo. E provar uma hipótese por indução é muito tentativa e erro. É muito tentativa e erro, pessoal. Então, para vocês conseguirem esses macetezinhos, tá? Então, é claro, eu tirei isso da literatura. Eu mostrei de onde veio. Mas quando vocês forem ali fazer alguma demonstração de algum algoritmo, vocês vão perceber que vocês vão ter que ter algum olhar, tá? Algum olhar diferenciado ali para algum termo da sua formulação, que tem algum macetezinho ali que se você jogar para cá, jogar para lá, vai acertar, tá? Vai sair. Então, infelizmente tem essas coisas, tá? E os próximos também, vocês vão ver esses macetezinhos no algoritmo de Karatsuba, vocês vão ver esse macete. Vocês vão ver o macete e vão até pensar, nossa, o professor está roubando. Não, é um macetezinho. Já foi demonstrado ali na literatura, mostra de onde vem. Mas é assim, tá? É assim, pessoal. Infelizmente, não tem como fugir disso. Tem que conhecer o problema ali. Se você conhece ainda as regras matemáticas, fica até mais fácil. Bom, mas prosseguindo, tá? Fazendo esse macetezinho, o que a gente pode fazer? A gente pode olhar mais de perto esse termo aqui, tá? Vamos olhar mais de perto esse termo, tá? Olhando mais de perto, então, trazendo esse termo aqui para baixo, a partir da nossa hipótese indutiva, tá? A gente tira que esse termo aqui, tá? Esse termozinho aqui, na verdade, todo esse termo aqui,
tá? É n menos 1 ao quadrado. N menos 1 ao quadrado. Ok? Então, a gente fez essa substituição aqui. Bom, a gente já está chegando no resultado porque a gente tem que provar que isso aqui é igual a n ao quadrado. Tá? A gente tem que provar que isso é igual a n ao quadrado. Certo? Então, a gente fez a substituição. Bom, então, reescrevendo aqui a nossa substituição, opa, já apareceu aqui esse quadradinho que não era para ter aparecido aqui, eu vi agora, tá faltando coisa, tá? Mas vamos lá. Bom, então esse termo aqui desceu para cá, fazendo a substituição, e esse termo aqui, na verdade, virou esse, certo? Veio para cá, tá? Bom, se a gente decompor isso daqui, tá? Esse termo aqui, n menos 1 ao quadrado é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado, tá? Isso daqui eu tirei do parênteses aqui, então a gente pode cortar isso, cortar esse 1 com esse mais 1. O que sobrou aqui? Sobrou só o n ao quadrado, tá? Agora sim, eu posso colocar aqui como eu queria demonstrar, tá? Esse quadradinho aqui, pessoal, é quando a gente termina uma demonstração, tá? Não era para aparecer no slide anterior, para aparecer só nesse slide aqui. Então, tudo isso daqui, né? Cortei esse 2n positivo com esse 2n negativo, esse 1 negativo com esse 1 positivo, sobrou só o n quadrado, ou seja, eu consegui demonstrar que isso daqui é igual a n ao quadrado. Tá? Como eu queria demonstrar. Eu acho que, em alguns casos, usar dessa forma, começando do n menos 1, tá? E depois fazendo a tese para n, fica mais fácil. Aqui eu achei que ficou mais fácil do que o anterior, certo? Mas vamos ver agora alguns outros exemplos antes de a gente encerrar a aula com o algoritmo de Karatsuba, ok? Bom, pessoal, vamos ver agora então um probleminha bem interessante, que é a prova por indução matemática da progressão aritmética PA, tá? Então, basicamente aqui, pessoal, a gente quer mostrar que a soma dos n primeiros números inteiros corresponde à PA proposta por Gauss, tá? Para quem não lembra da PA proposta por Gauss, é basicamente essa formulinha aqui, tá? Então, a soma dos n primeiros termos vai ser igual a essa formulinha e a gente vai ter que mostrar isso. Pessoal, aqui o que eu vou fazer? Eu vou usar a primeira forma que eu apresentei para você, que é mostrar primeiro para fazer uma hipótese para n igual a k e depois fazer uma tese para n igual a k mais 1, mas é muito simples vocês fazer essa mesma prova aqui para a segunda forma lá que eu mostrei para vocês, que é primeiro mostrar para n menos 1 e depois mostrar para n, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é o que? A gente tem que fazer a nossa base, tá? A nossa base não tem segredo. A gente mostra que isso é verdade para n igual a 1. Para n igual a 1 é só fazer a substituição, tá? Se a gente fazer a substituição, a gente vai cair que isso é igual a 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, a nossa base é verdadeira, foi fácil, tá? Sem mais delongas, a gente passa para a nossa hipótese indutiva. E qual que é a nossa hipótese indutiva? Mostrar que isso funciona para qualquer k. A nossa hipótese indutiva é que isso funciona para qualquer k, certo? Então, eu até criei aqui, tá, uma função chamada s de k, que basicamente quer dizer o somatório dos k primeiro termos. Eu simplesmente troquei aqui dessa formulinha o n por k, tá? Troquei o n por k. Então a nossa hipótese é que isso é válido, tá? É uma hipótese e agora eu vou fazer a minha tese. Lembrando que geralmente o que eu quero na minha tese? Eu quero que a minha hipótese induzida apareça, tá? Eu quero usar ela, certo? Eu quero usar a minha hipótese indutiva, tá? Então vamos para a minha tese. Bom, a minha tese, eu quero mostrar, tá, que isso também vale para quando n é igual a k mais 1. Tá?
Então, quando n é igual a k mais 1, o que eu faço? Eu substituo aqui o meu k por k mais 1. Tá? Então, eu tenho aqui k mais 1, substituir e substituir. Tá? Então, é aqui que eu quero chegar. Certo? O que eu vou fazer, pessoal? Aqui não tem segredo. Eu quero chegar aqui. Eu quero chegar aqui. Tá? É onde eu quero chegar na minha prova. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer alguns macetes para a minha hipótese induzida aparecer, e a partir disso, depois que a minha hipótese induzida apareceu, eu quero voltar, tá, nisso aqui. Quero voltar nisso aqui porque isso é minha tese. Se isso é minha tese, eu uso a minha hipótese para chegar, tá, nesse resultado. Certo? Então, vamos lá. Bom, voltando, tá, à minha hipótese induzida, eu sei que a minha função S de k é o somatório dos meus k primeiros números inteiros. Beleza? Beleza. Como que eu faço isso daqui aparecer aqui dentro? Tá? Como que eu faço? Pausem o vídeo e pensem nisso. Tá? Bom, agora que vocês já pensaram, é fácil. Tá? Esse meu termo aqui, S de k mais 1, tá? É basicamente o S de k, tá? Mais um termo. Certo? Então, meu S de k mais 1 vai ser o quê? O S de k mais um termo. Certo? É assim que eu transformo um e o outro. É um macetezinho que eu vou usar aqui, tá? Então, pessoal, o meu S de k mais 1, tá, é a soma dos k primeiros termos mais o k mais 1, tá? E toda essa parte aqui é a minha hipótese indutiva, certo? É o S de k, tá? E o S de k, eu sei que é k vezes k mais 1 dividido por 2. O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer a minha substituição. Aqui praticamente acabou, né, o problema. Porque eu vou fazer a minha substituição, eu usei a minha hipótese. O que falta depois que eu fazer a minha substituição? Falta eu fazer as jogadas matemáticas para chegar aqui. Tá? Se eu chegar aqui, eu demonstrei. Certo? Se eu chegar ali, eu demonstrei. Então falta isso. Se eu chegar no meu S de k mais 1, eu demonstrei. Tá? Então vamos prosseguir, vamos fazer a substituição. Então, pessoal, eu substituí aqui, esse termo aqui veio aqui, é o S de k mais 1, é o S de k, né? E aqui eu desci aqui para baixo. Agora, como que eu faço, tá, para sair disso aqui, tá, e chegar aqui? Certo? Como eu chego nisso? Tá? Porque só é verdade se eu chegar nesse ponto. Se eu conseguir mostrar que S de k mais 1, junto com a minha hipótese, é esse termo aqui de cima. Tá? Como que eu faço isso? Bom, vejam que aqui eu estou dividindo por 2. Tá? O que eu posso fazer, eu consigo aqui também dividir por 2, se eu colocar um 2 aqui na frente e um 2 aqui na frente. Tá? Se eu multiplicar por 2 e dividir por 2 é a mesma coisa. E é o que eu vou fazer. Tá? Então, o que eu fiz, eu transformei isso aqui, tá, nisso aqui. Certo? Dividi por 2. Aqui, dividi e multipliquei por 2, o 1 eu dividi e multipliquei por 2. Tá? Bom, então, como a gente tem somatório aqui, a gente pode fazer o quê? Tá? Pode transformar esses três termos que estão somados num único termo. Tá? Isso é uma jogada matemática bem simples. A gente pode transformar num único termo. Agora, pessoal,
é só a gente ter o feeling aí de perceber que essa parte aqui de cima, tá, nada mais é do que essa parte aqui de cima. Tá? Então, isso são igual. Tá? Se você fazer a distributiva aqui, tá, do 1 aqui, se você fazer a distributiva, você vai cair aqui nessa parte de baixo. Certo? Então, a gente conseguiu, tá, demonstrar, certo, que a partir da nossa hipótese induzida, a gente consegue chegar nisso aqui. Tá? Se a nossa hipótese é verdadeira, a nossa tese vai ser verdadeira como queríamos demonstrar. Ok, pessoal? Bom, agora então que a gente já entendeu o que é indução matemática e que a gente já treinou a indução matemática, a gente vai agora para o nosso algoritmo de Karatsuba para finalizar essa aula. Bom, pessoal, vamos agora para o nosso último algoritmo aqui da aula, tá? Esse algoritmo aqui é bem interessante. Vocês vão ver que é um pouco complicado, tá? Alguns passos vão ficar meio nebulosos aqui, tá? Mas fiquem tranquilos que no decorrer do curso as recorrências que a gente vai tratar vão ser muito mais simples de se verem do que esse algoritmo aqui de Karatsuba, que é mais complicado mesmo, tem alguns passos meio complexos, tá? Uma coisa que a gente tem que perceber aqui, isso daqui é da aula passada, então a gente chegou por observação, tá, nesse termo aqui, tá, e depois a gente chegou com base nisso, nesse termo aqui, a gente encontrou até o Hzinho. Quem quiser revisitar a aula anterior seria interessante, tá? E uma coisa que a gente tem que considerar aqui é que esse H, pessoal, ele significa a altura da minha recorrência, tá? É a altura da minha recorrência. Se a altura da minha recorrência, se eu estou no nível H, tá? Eu estou numa altura H, certo? E H-1 representa a altura anterior, tá, de H, certo? Então isso é importante ter em consideração, tá? Então se eu estou em H-1, eu passo para a altura H, eu ando uma recorrência, eu divido a minha base por 2. Isso é importante considerar, tá? Aqui também eu vou usar a segunda forma que eu expliquei para você da indução matemática, tá? Primeiro eu vou demonstrar para n-1 e depois para n, ok? Uma coisa importante, pessoal, eu não estou preocupado com o n aqui, tá? O meu n é qualquer número inteiro pertencente, qualquer número pertencente aos inteiros positivos. Inclusive eu posso chamar esse n de m. Eu não me importo com o nome desse n ou com o nome desse m que eu vou utilizar. Inclusive eu vou fazer uma substituição aqui para facilitar, tá, a nossa matemática. Então, com base nisso, eu estou preocupado com o meu H. Então, a minha indução aqui vai ser uma indução em H. Tá? Eu vou induzir em H. Então, eu vou fazer minha hipótese para H-1 e depois fazer a minha tese para H. Tá? Outra coisa interessante aqui, que essas informações a gente tem, ok? Então, a gente vai considerar que a gente tem essas informações, tá? Que a gente já desenvolveu lá na primeira aula. Eu não vou fazer todos os cálculos da primeira aula novamente, que a gente chegou até aqui. Okay? Aqui a gente só vai pegar um pedacinho ali da nossa fórmula e demonstrar que é verdade, porque o resto do cálculo a gente já tem. Tá? O resto do cálculo a gente já tem lá na primeira aula. Então, vamos tentar agora fazer só essa questão da induzão. Bom, para a indução, o que a gente começa? A gente começa, é claro, da nossa base H igual a 1. Tá? A nossa base H igual a 1, basicamente a gente substitui aqui, tá, o nosso H por 1 e a gente vai chegar aí no nosso termo. Tá? Porque o que acontece? Aqui, ó, tá? 2 elevado a 1 é 2 menos 1 dá 1 Cn. Tá? Então,
Se a gente tiver um CN aqui, a gente chegou na nossa definição. Então isso é verdade, ok? Entenderam, pessoal? Por que é verdade? Bom, 4 elevado a 1 é 4, tá? 2 elevado a 1 é 2, e aqui fica um CN, que é basicamente isso daqui. Então é verdade. Tá? A gente só fez uma substituição e mostrou que isso dá certo. Ok? Saindo da base, o que a gente vai fazer? A gente vai ir para a nossa hipótese induzida. Tá? Então, bom, aqui tem que ficar claro que isso está certo. Tá? Tem que ficar claro, é só fazer a substituição aqui, hein, pessoal? Qualquer dúvida, a gente responde também ali no plantão de dúvidas. Certo? Bom, agora a gente vem para a nossa hipótese indutiva, nossa HI. A nossa hipótese a gente vai desenvolver para H-1, tá? Como que a gente faz essa hipótese? H-1, tá? É só a gente substituir aqui. Onde tinha H, a gente transforma em H-1, tá? Onde tinha H, a gente transforma em H-1. Uma questão aqui muito importante, eu estou fazendo um T de M e não de N. Por quê? Porque eu não me importo com o nome da minha variável aqui. É para qualquer N pertencente aos inteiros positivos, para qualquer M pertencente aos inteiros positivos, mas eu vou utilizar esse macete. Isso é um macete, pessoal. Se vocês procurarem na literatura, vocês vão encontrar basicamente essa formulação aqui, esse macete, e a explicação é: não me importo com o meu M, tá? Não me importo com o meu M, pode chamar de PQ, tá? Vai ser essa explicação que vocês vão encontrar. Então é um macetezinho que quem desenvolveu, tá? Essa indução matemática aqui utilizou, né, para fazer essa demonstração, e que é válida, né? Porque não me importa o nome da minha variável. O que vai importar aqui é o meu H-1. O que importa é que o M, eu estou considerando o M nessa altura. Isso importa sim. O M está na altura H-1. Ou seja, se eu andar, tá, numa altura H, o que vai acontecer? Eu vou dividir a minha base por 2. Tá? Isso importa. Bom, vamos lá então. A nossa tese agora, a gente tem que provar para H, porque a nossa hipótese foi para H-1. Tá? A nossa tese para H já está aqui. Tá? É isto daqui. A nossa tese H é isso daqui. Tá? Bom, mas a gente pode usar as informações que a gente já sabe, que a gente já conhece e que a gente já fez, já descreveu ali na aula da semana passada. E o que a gente já sabe? A gente já sabe que a gente tem essas informações aqui quando a gente tem um H. Certo? Quando a gente tem um H, a gente pode usar esse T de N aqui em amarelo ao invés de usar o T de N azul. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai usar o que? O T de N. Tá? E agora vocês vão perceber que o que eu quero fazer? Eu quero que a minha hipótese induzida apareça na minha tese. Lembram da tese de doutorado? Minha tese de doutorado tem que aparecer a minha hipótese. Tá? Minha hipótese indutiva. Por quê? Porque eu estou fazendo uma tese baseada na minha hipótese. Então, essa hipótese aqui tem que aparecer na minha tese. Tá? Eu já dei até a dica de como que a gente vai fazer essa hipótese aparecer na minha tese. Como que a gente vai fazer isso? Bom, olha que interessante. Eu estou aqui no meu nível H. Tá? E o meu M eu coloquei no meu nível H-1. Tá? Então, o que eu posso fazer é chamar o meu M de N dividido por 2. Tá? Esse T de N dividido por 2. Tá? Por que eu posso fazer isso? Porque eu estava em H, eu estava em H-1 e agora eu fui para H. Tá? Ou seja, o meu M estava no nível anterior. Certo? Toda vez que eu desço um nível, o que eu faço? Eu divido por 2. Tá? Vocês têm que entender aqui que é a questão da hierarquia dos níveis de recorrência. Tá, pessoal? Isso tem que ficar claro.
Por isso que eu consigo usar o meu M agora aqui. Ok? Bom, pessoal, agora que eu defini o meu M, tá? Que eu defini o meu M, certo? Meu M aqui, tá? Entendam a hierarquia. A hierarquia tem que ficar clara, pessoal. Se a hierarquia de recorrência, se vocês não entenderem que os meus níveis são definidos por H, vocês não conseguem entender essa demonstração aqui. Isso tem que ficar claro, tá? Que a gente tem uma recorrência, uma recursão, tá? E a cada recorrência isso é dividido por 2. O que a gente pode fazer aqui, pessoal? Bom, se eu chamei o meu M de M dividido por 2, quer dizer que eu estou na hierarquia anterior, tá? Então aqui, na verdade, eu tenho um T de M, ok? Por quê? Porque o T de M está em H-1, certo? Eu tenho um T de M aqui. Então, eu posso substituir esse T de M aqui, tá? Esse T de M eu posso substituir por tudo isso aqui. Tá, pessoal? Substituir por tudo isso aqui. Então, a única coisa que eu vou manter aqui é esse 4 e esse mais CM. Do resto, eu vou trazer isso tudo para cá. Tá? Tudo para cá. Só que tem um porém. Tá? Eu vou substituir o meu M por N dividido por 2. Tá? Vou substituir o meu M por N dividido por 2. Tem esse problema aqui, ó. Dividir por N dividido por 2, tá? Bom, pessoal, depois disso, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer a distributiva aqui, né? Eu vou fazer a distributiva, ok? Então, eu vou fazer aqui 4 vezes esse primeiro termo aqui inteiro, tá? E depois 4 vezes esse termo. Deixa eu limpar aqui, pessoal, peraí. Caneta. Eu vou fazer 4 vezes esse termo inteiro aqui, tá? E depois 4 vezes esse termo inteiro aqui. Então, vamos lá. Bom, pessoal, 4 vezes 4, tá? Se eu for fazer isso daqui, ó, essa multiplicação por 4 elevado a h menos 1, o que vai ficar? Eu estou tirando um termo aqui desse h menos 1, então vai ficar 4h. Lembre que eu tenho um expoente 1 aqui, tá? Então fica 4h. Esse termo aqui, tá? Na verdade, como eu tenho um 2 aqui embaixo, eu posso jogar isso daqui para baixo. Então vai ficar m dividido por 2 vezes 2h menos 1, tá? Esse 2h menos 1 vai me dar 2 elevado a h. Ok? Que é isso aqui. Certo? Esse 4 aqui, quando eu faço a distributiva aqui para esse outro termo aqui, ele corta com o meu 2. Tá? Então fica 2 vezes todo esse termo e eu tenho um maisinho aqui. Tá, pessoal? Então, percebam onde que eu quero chegar aqui. Tá? Vejam onde que eu quero chegar. Inclusive, eu vou até limpar de novo. Tá? Onde eu quero chegar, pessoal? Tá? Eu quero chegar, basicamente, aqui. Né? Por quê? Porque eu saí daqui, tá? E eu quero chegar até aqui. Certo? Vejam que algumas coisas já apareceram. Esse primeiro termo aqui já apareceu. Esse primeiro termo já apareceu. Poxa, bacana. Primeiro termo eu já não preciso me preocupar mais. O segundo termo que ainda está meio estranho, né? Ainda está meio estranho. Mas o que eu posso fazer? Eu posso colocar esse CM em evidência, né? Lembrando que aqui é o 1, tá, pessoal? Se eu colocar esse CM em evidência, o que acontece? Tá? Eu vou chegar basicamente, tá, nesse espaço aqui. Porque eu colocando em evidência, tá, primeiro eu vou multiplicar aqui, né, vai ter essa multiplicação desse 2 com 2 elevado a h, que vai ficar h.
Certo? Vai ter o 2 com menos 1, que é 2, tá? E vai ter esse 1 aqui também do outro C de N que eu coloquei em evidência, certo? Por quê? Porque eu coloquei aqui em evidência. Menos 2 mais 1, tá? Isso daqui fica menos 1. Opa, então parece que eu cheguei aonde eu queria chegar, como eu queria demonstrar, tá? Então eu saí daqui, certo? Eu saí desse primeiro, tá? Andei todo esse caminho para chegar nesse segundo com a ajuda da minha hipótese indutiva. Então, pessoal, vocês vão voltar lá naquela aula, lá na primeira aula, tá? E vocês vão ver que ficou um espaço em branco, tá? Um espaço que eu até escrevi ali, indução matemática, tá? Preciso da indução matemática. E naquele meio ali é exatamente isso daqui, tá? Que se encaixa lá, certo? Bom, pessoal, acho que essa aula ficou um pouco grande, tá? E então a parte de análise assintótica vai ficar para semana que vem, tá? Mas eu acho que com essa aula vocês vão conseguir entender muito melhor a parte de análise assintótica e a parte daqui para frente, tá? Então essa aula, nessa semana a gente teve recursão, que também é importante para o curso, tá? Teve indução matemática, que é muito importante, e agora a gente vai começar a fazer análise de algoritmos. Beleza, pessoal? Agradeço a todos, tá? Agradeço também vocês terem visto esse vídeo, assistido o vídeo até o final. Quem tiver com dúvida, é só enviar um e-mail para mim. Aqui tá com xxx, não sei porquê, mas é Alan Valejo, tá? alanvalejo@fiscar.br. Podem acessar o fórum do Moodle ou comparecer ao plantão de dúvidas, que eu acho que a partir da semana que vem começa a ter mais dúvidas, tá? E eu acho que na terça-feira eu vou soltar um vídeo de análise assintótica e na quarta-feira talvez eu solte um vídeo do algoritmo, tá, de divisão e conquista, uma introdução à divisão e conquista. Tudo depende do tamanho do vídeo da análise assintótica. Se ficar muito grande, aí não dá. Aí eu vou pular uma semana, tá? Vou soltar só na próxima semana, divisão e conquista. E também eu tenho que distribuir bem para a primeira prova, porque se eu já der o divisão e conquista na semana que vem, depois eu vou apresentar algoritmos gulosos. Tem grafos ainda para dar. Tem grafos. Tá, não, eu acho que eu posso. Porque eu estava preocupado em já começar algoritmos gulosos e a primeira prova ficar com muito conteúdo e a segunda prova ficar só programação dinâmica. Aí não tem como, né? Tem que dividir melhor. Tá, eu vou pensar como que eu vou dividir melhor essa questão, senão a primeira prova vai ficar com muita coisa e a segunda prova só com programação dinâmica. Não quero que isso aconteça, então eu vou, tá, se precisar eu piso um pouco no freio, tá, pessoal, para não ter quase boa parte do conteúdo tudo ali na primeira prova. Bom, pessoal, até o próximo vídeo e um abração.